Olá, nós vamos falar sobre a nutrição do ser humano. Esse assunto ele é mais voltado para o 8º ano. Ele vai ser dividido em 3 partes. Nós vamos falar sobre a digestão e absorção dos nutrientes, os órgãos que compõem o sistema digestório e tudo mais em uma aula. Na outra aula, falar sobre saúde bucal e na outra sobre a alimentação. Existem 3 sistemas que eles trabalham juntos para fazer a digestão e a absorção dos nutrientes. O sistema digestório, que é responsável pela digestão dos alimentos. Na digestão, os alimentos são transformados para serem utilizados pela célula. Os nutrientes obtidos da digestão dos alimentos e o gás oxigênio obtido pelo sistema respiratório são transportados e distribuídos às células do corpo por meio do sangue, que circula em vasos sanguíneos, componentes do sistema circulatório sanguíneo. Então, o sistema circulatório ele trabalha distribuindo esses nutrientes e o gás oxigênio que veio do sistema respiratório. O gás carbônico produzido pelas células também vai ser transportado por esse sangue através do sistema circulatório. O sistema respiratório ele vai obter o gás oxigênio do ambiente. Esse gás é utilizado nas células, onde ocorrem as reações químicas que convertem os nutrientes obtidos na alimentação por energia, água e gás carbônico. O sistema digestório é o sistema do corpo responsável pela digestão dos alimentos e pela absorção dos nutrientes e pela eliminação das fezes. Os órgãos que compõem o sistema digestório. Os órgãos desse sistema, eles podem ser divididos em 2 grupos: trato digestório e as estruturas anexas. O trato digestório é formado por órgãos pelos quais o alimento ele vai realmente passar, certo? Então, os órgãos do trato digestório são aqueles onde o alimento ele vai passar durante o processo de digestão. Os órgãos são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, os órgãos que compõem o trato digestório são esses. E as estruturas anexas, elas vão participar da digestão, mas de uma forma só participando, assim, enviando, por exemplo, secreções, né? Que aí no caso são as estruturas anexas, elas vão participar desse processo só liberando e armazenando secreções, né? No caso, os órgãos das estruturas anexas são fígado, pâncreas, vesícula biliar e as glândulas salivares também vai participar aí dessas estruturas anexas, tá bom? Então vamos falar aqui, primeiro nós vamos falar sobre os tipos de digestão. Existem 2 tipos de digestão. A digestão mecânica, que é aquela que ocorre, né, pela quebra das moléculas que compõem os alimentos, de forma física, onde há, por exemplo, a digestão mecânica é aquela que é física, tá bom? Que é física, que ocorre pelos movimentos peristálticos, por exemplo, do esôfago e do intestino, e também pelo rasgar, cortar, triturar, mastigar dos dentes, também faz parte aí dessa digestão mecânica, por exemplo. E já a digestão química, ela vai envolver essa série de reações químicas, ou seja, a digestão química ela vai ser a liberação dessas enzimas para poder fazer essa quebra das moléculas maiores de carboidratos, por exemplo, em moléculas menores, como de glicose, por exemplo. Nós vamos falar agora da digestão dos alimentos. Começa no interior da boca, a língua vai auxiliar na movimentação do alimento durante a mastigação e na deglutição, que é o ato de engolir. Além disso, ela contém pequenas estruturas que se relacionam à percepção dos gostos. Então, na língua, existem partes da língua onde você vai ter uma percepção daqueles gostos. Então, tem parte da língua que você sente o doce, parte da língua o amargo, salgado, né? Então, a língua ela vai ter essas partes para a percepção dos gostos e ela vai auxiliar na mastigação. As glândulas salivares elas vão produzir a saliva e liberam na boca essa saliva, tá? E essas glândulas salivares elas vão produzir as enzimas, né? Uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Essa enzima que a glândula salivar
ela libera, ela vai fazer a digestão, vai iniciar a digestão do amido, ou seja, do carboidrato. Então, o carboidrato, né, o amido, ele já vai ser digerido de forma de digestão química através da enzima amilase salivar e pitialina já na boca. As enzimas são proteínas especiais que aceleram a velocidade das reações químicas. Essas proteínas são específicas, ou seja, cada tipo de enzima age em um determinado substrato. Aí, como nós estamos falando da mastigação, que começa na boca, então a gente vai falar aqui das estruturas, né? Já falamos da língua, a maxila e a mandíbula, ela participa também dessa mastigação. E vamos falar da estrutura do dente, né? O dente, ele possui o esmalte, que forma a camada mais superficial do dente e é composto basicamente por sais minerais. Tem a dentina, que é um tipo de tecido rígido que confere o formato do dente. A polpa, que representa a porção mais interna do dente, ela é formada por tecido conjuntivo e é rica em vasos sanguíneos e nervos. A gengiva é o tipo de tecido epitelial que vai recobrir parte da base do dente. A coroa, que é a região do dente exposta acima da gengiva. O colo é a região recoberta pela gengiva. A raiz é a região que se insere no osso, né? E os dentes, eles vão se inserir na mandíbula e na maxila. Aí nós vamos falar aqui dos tipos de dentes, tá? Eles são classificados de acordo aí com o seu formato e as suas funções na boca. Os incisivos, eles são os dentes que se localizam na parte da frente, que são esses daqui, os 4 de cima e 4 de baixo. Eles têm a função de cortar os alimentos. Os caninos, que são esses aqui, né, 2 aqui, 2 embaixo, são dentes pontiagudos. São dentes pontiagudos que vão se localizar logo após os incisivos e a especialidade deles é rasgar o alimento. Então, enquanto o incisivo ele vai cortar o alimento, os caninos vai rasgar o alimento. Depois do canino vem os premolares. Os premolares são 2, né? 2 em cima, 2 de um lado, 2 do outro, embaixo também 2, 4. Esses premolares, eles vão esmagar e triturar o alimento. E os molares, eles são os dentes mais posteriores, são aqueles lá de trás, especializados em esmagar e triturar os alimentos também. Então, os premolares e molares, eles vão ter as mesmas funções, que é esmagar e triturar o alimento. Os dentes, né, essa dentição aqui humana, o dentição permanente, são 32 dentes, 16 em cima e 16 embaixo. Só que os últimos 4 dentes, os últimos 4 molares, eles começam a nascer por volta dos 20 anos, né? Que a gente chama do popular siso ou dentiqueiro, certo? Ele começa a nascer aí mais ou menos por volta dos 20 anos. E nós vamos falar da dentição decídua ou dente de leite, né? Esse é o nome que é popularmente dado aos dentes observados em crianças e que são substituídos por outros dentes. A dentição de uma criança é diferente da dentição de um adulto. Geralmente, aos 6 meses de idade, vai surgir os primeiros dentes e aproximadamente aos 2 anos de idade, essa dentição está completa. Após esse período, a criança passa a ter 20 dentes, que formam a primeira dentição, conhecida como dentição infantil ou decídua. Aos poucos, esses dentes eles vão ser substituídos por mais resistentes, que formam a segunda dentição ou a dentição permanente, que é aquela que eu falei na estante. Aí vamos para a parte da digestão na formação do bolo alimentar. A deglutição inicia-se com os movimentos da língua que vai empurrar esse bolo alimentar para a faringe. Na faringe, a faringe ela vai ligar a boca ao esôfago e também a faringe faz parte do sistema respiratório, que liga a cavidade nasal à laringe, permitindo a passagem do ar. Então, a faringe ela vai participar de 2 sistemas, de digestório e respiratório. O bolo alimentar ele segue da faringe para o esôfago, que apresenta o formato de um tubo, é constituído por músculos lisos que se contraem, empurrando o bolo alimentar para o estômago. Esse movimento pelo trato
digestório é facilitado pelo muco secretado pelo esôfago. Esses movimentos que o esôfago ele vai continuar empurrando esse alimento até o estômago. Esse movimento chama de peristaltismo, tá? Peristaltismo. Esses músculos que compõem, né, o tubo que é o esôfago vai fazer essas contrações para poder ir empurrando o alimento até chegar no estômago. Por que a gente engasga, né? Por que engasgamos? Como você pode perceber, a faringe é um órgão que faz parte dos dois sistemas, o respiratório e o digestório. No entanto, a passagem do alimento e do ar não pode ocorrer simultaneamente. Quando o alimento entra nas vias respiratórias, vai ocorrer o engasgo. Durante a passagem do bolo alimentar pela faringe, a epiglote vai fechar. Então, enquanto você está se alimentando, que o alimento está passando, a epiglote fecha para que esse alimento ele não entre para a laringe, né? Então, a epiglote fecha e aí da faringe vai passar para o esôfago. E aí, evitando, né, que tenha esse contato, como eu falei. Caso a epiglote não consiga fechar, não consiga bloquear completamente a abertura da laringe, partículas dos alimentos podem entrar nas vias respiratórias e provocar o engasgo. Então, pode ser que na hora que você está comendo, a epiglote ela não consiga bloquear, né, fechar para que o alimento não passe para a laringe e fique um pequeno resquício de alimento ali na epiglote. E aí vai ocorrer o engasgo. O nosso próprio reflexo do engasgo é a tosse. A tosse ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que expulse esse alimento da entrada da epiglote e retorne para o esôfago para seu percurso normal, né, para o seu caminho normal. Durante a fala, a epiglote também mantém a entrada da laringe aberta, permitindo a comunicação entre ela e a faringe. Quando a pessoa fala e come ao mesmo tempo, ao engolir, o alimento pode entrar nas vias respiratórias, resultando em engasgo. Então, é como eu falei, se tiver entrada de ar durante a alimentação, ou seja, você está falando, está comendo ao mesmo tempo, você pode engasgar aí. Aí existe uma manobra para desengasgo, né? Chama manobra de Heimlich. Aqui no adulto está mostrando como é que deve ser feita essa manobra de Heimlich. É fazer empurrar para trás e para cima. A base dessa pessoa que vai vir atrás, né? A posição é ficar atrás da pessoa engasgada. A base tem que colocar a perna entre as pernas da pessoa que está sendo engasgada, porque se ela desmaiar vai ter uma base ali para ela não bater a cabeça no chão. E fazer o empurrar para baixo, né, para frente e para cima, tá? E aí vai conseguir desengasgar a pessoa adulta. No bebezinho, tá mostrando aqui no GIF que ela tá segurando com os 2 dedos aí, deixando livre as vias aéreas do bebê. Ela inclinou para baixo e deu tapinhas leves para frente, né? Tapas leves para frente. E aí vai desengasgar o bebê. Essa é a manobra de Heimlich no bebê. E vamos continuar falando da digestão. Esse bolo alimentar é empurrado do esôfago para o estômago, por meio das contrações ritmadas do músculo chamado de movimentos peristálticos, que realizam a digestão mecânica do alimento. Já no estômago, o alimento ele vai ser armazenado e vai sofrer digestão química pela ação do suco gástrico. Esse suco é produzido pelas células da parede do estômago e secretado no interior do órgão. Aí vamos falar da estrutura do estômago. A cárdia, que é essa região aqui, ó, localizada na junção do esôfago com o estômago. Essa região apresenta uma estrutura que dificulta o retorno do bolo alimentar para o esôfago. Então, a cárdia, ela vai dificultar, né? Ela liga aí o esôfago ao estômago, ela vai dificultar que esse alimento que chegou no estômago volte para o esôfago. E tem pessoas que têm hérnia de hiato, ou seja, essa parte da cárdia, essa estrutura da cárdia, ela vai estar aberta, não vai conseguir fechar, né? E aí o alimento ele vai ficar voltando para o esôfago e ele vai voltar com suco gástrico. Então vai queimar, causar aquela queimação
no esôfago, chama de esofagite, né? Causa inflamação do esôfago. E aí o sintoma vai ser azia, muita dor, né? No esôfago aí. A camada do tecido muscular realiza os movimentos que auxiliam na digestão mecânica também, porque o estômago ele vai fazer a digestão química com a secreção do suco gástrico e vai fazer a digestão mecânica, porque ela vai empurrar, através desse músculo aí do intestino, ela vai empurrar o alimento para o intestino delgado. A parte interna do estômago possui células produtoras de muco que vão proteger contra lesões. Por quê? Porque tem que ter esse muco no estômago, porque o estômago ele produz suco gástrico, né? Que é corrosivo, né? É um ácido. Então tem que ter essa produção de muco para proteger o estômago de lesões. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a produção desse muco não está tão boa e aí vai causar gastrites, que são lesões no intestino, e se não tratado vai causar úlceras, que são feridas no estômago, tá? Tanto a gastrite, que é a inflamação do estômago, quanto as úlceras, que vai ser a ferida do estômago. O piloro, que é a região final do estômago, localizada na junção desse órgão com o intestino delgado. Ela controla a saída do alimento em digestão no estômago. Então, o piloro vai ter praticamente a mesma função da cárdia. A cárdia vai dificultar a passagem do alimento do estômago para o esôfago. O piloro também vai dificultar a passagem do alimento, vai fazer com que o alimento passe do estômago para o intestino, tá bom? Aí vamos ver aí a digestão. Essa pessoa, ela comeu aqui, né? Ela comeu um alimento, a língua empurrou esse alimento, fez a deglutição, passou aqui pela faringe e aí foi para o esôfago. Chegou aqui no estômago, o estômago produziu suco gástrico e aí vai fazer essa digestão aí. Endoscopia digestiva. Quando as pessoas, né, elas têm sintomas de azia, dores abdominais e náuseas, podem representar apenas um mal-estar. No entanto, quando frequentes, eles devem ser investigados por um médico para verificar o estado dos órgãos do sistema digestório. Para isso, geralmente é realizada uma endoscopia digestiva. A endoscopia digestiva é um exame que permite visualizar o interior do esôfago, do estômago e da porção inicial do intestino delgado. O equipamento é composto por um tubo flexível com uma câmera. O médico registra a imagem por meio de fotografias e, se necessário, vai retirar fragmentos desse órgão para realizar biópsias. A endoscopia ajuda a detectar algumas doenças, como gastrite, que se caracteriza pela inflamação da parede interna do estômago, e, se não tratado, essa doença pode desenvolver e destruir os tecidos do estômago, formando as úlceras, que são as feridas. Aqui está mostrando uma endoscopia. A endoscopia é uma haste flexível onde no final vai ter uma câmera. Essa câmera ela vai ser colocada aqui, né? A pessoa ela vai usar um sprayzinho anestésico e uma anestesia, também vai tomar uma anestesia ou via endovenosa ou via oral mesmo, sedativo oral, para poder fazer esse exame, tá? Aí essa cânula, essa haste flexível com a cânula vai ser inserida, vai passar aí pela língua, vai entrar na faringe, vai entrar no esôfago, vai entrar no estômago. Aqui ó, tá passando pelo esôfago e chegou no estômago aqui, certo? Então, esse aí é a endoscopia. Esse exame é feito para pessoas que estão com suspeita, né, de esofagite, gastrite, úlcera, doenças do trato digestório aí. Intestino delgado. O intestino delgado é um dos maiores órgãos do corpo humano, o que contribui para uma grande superfície de absorção. Esse órgão pode ser dividido em 3 regiões: duodeno, jejum e ilho. O duodeno se localiza após o estômago e tem cerca de 25 centímetros apenas.
O jejum é a região localizada depois do duodeno e tem cerca de 1 metro de comprimento. A última região do intestino delgado é o íleon, com cerca de 2 metros de comprimento. O revestimento interno do intestino delgado apresenta várias pregas que aumentam ainda mais a superfície de absorção. Os tecidos mais superficiais das pregas do intestino delgado apresentam projeções chamadas de vilosidades, que aumentam a área de absorção desse órgão. Então, assim, quando chega no intestino delgado, já vai estar aí na porção final da digestão. Chega no intestino delgado e vai ter aí essa porção final da digestão, né, esse processo final de digestão, e aí vai ter a absorção desses nutrientes para o fígado, e do fígado vai ser distribuído aí para todo o nosso corpo os nutrientes necessários para nós. Então, a absorção dos nutrientes, ela vai ocorrer aqui, né? A maior absorção dos nutrientes vai ocorrer aqui no intestino, que vai para o fígado, e do fígado vai para o sistema circulatório aí os nutrientes. Depois do intestino delgado vem o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem aí suas estruturas, né? O colo, que é a região logo após o seco, e corresponde à maior parte do intestino. Então, primeiro vai ter o seco, que recebe os materiais provenientes do intestino delgado. Aí vai ter o colo, aqui colo ascendente, colo transverso, colo descendente. O intestino grosso tem cerca de 1,5 metros de comprimento e não apresenta pregas e nem vilosidades, como o intestino delgado. Ele é formado por 4 regiões principais: o seco, que é a porção inicial, o colo, que é a maior porção, o canal anal e o reto. O reto é a porção do intestino grosso que se localiza entre o colo e o canal anal. O canal anal é a região final do intestino grosso, que se abre para o meio externo através do ânus. Aqui nessa parte do intestino é onde há a absorção de água e onde também vai ocorrer a formação das fezes para ser eliminada aqui pelo ânus, tá certo? As estruturas anexas. Nós estudamos que os órgãos que compõem o sistema digestório são divididos em trato digestório, que a gente estudou até aqui, né, todos os órgãos, onde o alimento ele vai passar, faz parte do trato digestório, e as estruturas anexas. As estruturas anexas aqui, as glândulas salivares, que vão produzir a saliva, que vai umedecer e facilitar a mastigação e a deglutição, e também vai liberar a amilase salivar ou pitialina. O fígado, que vai produzir a bile, que é um líquido secretado no duodeno. A bile é composta por várias substâncias, entre elas água, sais minerais que contribuem para a digestão dos lipídios. A vesícula biliar, ela vai armazenar a bile que o fígado produzir. Então, o fígado, ele vai produzir a bile, e a vesícula biliar, ela vai ser uma bolsazinha ali que vai estar armazenando essa bile. Quando o lipídio passar, ou seja, as gorduras, né, popularmente falando, as gorduras passar por ali, a bile ela vai secretar a vesícula biliar vai secretar a bile para que haja emulsificação das gorduras, ou seja, a digestão dos lipídios. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que é secretado na região do duodeno. É composto principalmente por bicarbonato, água e enzimas. O bicarbonato reduz a acidez do quimo após ele ter deixado o estômago. Várias enzimas são produzidas pelo pâncreas, entre elas as que atuam na quebra dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Então, o pâncreas ele também vai secretar o suco pancreático. Dentro desse suco pancreático vai ter as enzimas que vai fazer a quebra, né, a digestão química dos carboidratos, lipídios e proteínas. Aí mostra aqui a digestão completa, né? Vem o alimento aqui pela boca, é empurrado pela língua, né? Tem a amilase salivar aqui, que vai começar a digestão do amido. Vai ser empurrado aqui para a faringe, da faringe vai passar para o esôfago, os movimentos peristálticos do esôfago vai para o estômago. No estômago tem a secreção do suco gástrico,
né? E também tem a digestão mecânica, vai empurrar para o intestino delgado. No intestino delgado vai ter a maior absorção de nutrientes, que vai para o fígado, e do fígado vai ser distribuído para o nosso corpo. O que não vai ser aproveitado vai passar aqui pelo intestino grosso, vai ter uma pequena absorção de água e vai formar as fezes para sair aqui pelo ânus, ok? Essa é a digestão completa. Os nutrientes e a geração de energia. O sistema digestório ele vai disponibilizar nutrientes como a glicose, né? Aqui, glicose. Enquanto o sistema respiratório vai disponibilizar o oxigênio. Tanto os gases quanto os nutrientes são transportados e distribuídos pelo organismo por meio do sangue. A glicose e o gás oxigênio passam na corrente para as células 3, aqui ó, as células 3. Nas células, o gás oxigênio é utilizado em reações químicas que degradam a glicose e resultam na formação de energia, gás carbônico e água. Então, o sistema digestório traz a glicose, o sistema respiratório traz o oxigênio, o sistema circulatório vai circular aí esses nutrientes. E aí vai ter a junção aí, né? E vai produzir o quê? Vai ter a reação química e tudo mais, e aí vai produzir água, gás carbônico e energia para o nosso corpo. Essa é a primeira parte da aula.